E são pessoas que são vítimas de... Normalmente essas pessoas são vítimas de alta magia. Essas pessoas desse jeito, sabe, William? Porque é uma coisa... Uma vez eu estava na igreja batista, Ministério Pedra Viva, do pastor Abel, e eu estava pregando, e eu vi uma mulher, assim, sentada assim, e meio fortinha, e quando eu olhava para ela, eu vi um vaso de arruda. Eu vi uma porta e um vaso de arruda. E eu falei, Deus, o que é isso? Pregando. De repente, no final, assim, da que você faz aquela oração final, eu desci do altar e falei para ela assim, falei para a mulher, você tem um vaso de arruda perto da porta da sua casa? Ela disse, tenho, sabe? Eu falei assim, na hora quando ela falou assim, tenho, porque tem revelação que Deus te dá, é em partes. Já comecei assim, só para você ter uma ideia, de Deus mostrar um negócio e eu não entender. Aí o Senhor falou, fala que eu desenrolo. Eu começar a falar, daí desenrolar. Eu só vi aquilo. Então eu falei, meu Deus, mas... Aí quando ela falou assim, tenho, quando eu falei tenho, eu vi uma pessoa assim que fez um buraco, colocou uma obra dentro daquele vaso. Falei assim, porque o Espírito de Deus me revela uma obra de feitiçaria dentro daquele vaso de arruda que tá lá na porta da tua casa. Quando eu falei assim, a mulher, rapaz do céu. Aí eu fui na direção dela, assim, um espírito muito violento, né? Os obreiros foram me ajudar. Na hora que eu falei assim, em nome de Jesus, cara, ela deu um arroto. Parecia um trovão. Nunca vi na minha vida. O William fez assim, foi um negócio assim, tão assombroso, assim. Quando ela fez aquele arroto, ela vomitou um negócio assim, que até hoje eu não sei o que é aquilo. Entende? E naquele dia... Deus fez uma obra tão grande na vida daquela mulher. Eu falei para ela assim, agora você vai pegar esse vaso. Porque depois que ela voltou e tal, a família dela estava perto, falou para mim, o que a gente faz? A gente tira a obra de bruxaria que está lá dentro e tal, e não sei o quê. Eu falei para eles assim, olha, aí é com vocês, se vocês quiserem cutucar. Só que já tá desligado no mundo espiritual. Deus já fez uma libertação. E aquela mulher estava enlouquecendo. Ela estava enlouquecendo, tomando medicação. Ela começou a ter dor de cabeça. Eu não lembro assim especificamente, tá? Ela começou a ter alguns problemas. E dor de cabeça, não sei o quê. E perturbação. Uma mulher que era normal. Então essas coisas assim, quando a pessoa leva uma vida normal e de repente começa a quebrar isso, quebra aquilo, começa... cara, pode saber que está sendo... Aí... tá sendo feito coisas terríveis aí contra essas vidas aí. Ataque espírito. O que você achou dessa? Meu filho do céu. Você sabe que durante os cortes que a gente fez da pastora, os episódios que a pastora veio aqui, sim, teve relatos no YouTube de pessoas que tiveram manifestações assim sobrenaturais enquanto assistiam um episódio. Sério? Tem bastante ali até, de pessoas que acabou a luz, de pessoas que passaram mal enquanto estavam assistindo, pessoas que sentiram uma dor específica em algum lugar do corpo. Então, assim, eu não sei se você entende a dimensão do que nós estamos falando aqui, mas indiscutivelmente o mundo espiritual ele é movimentado quando nós mexemos nesse tipo de coisa, né, pastora? E eu tenho mais uma aqui que um sobreiro chegando em Minguaçu e chamou o pastor, vamos orar na casa do moço. Ele precisa muito de ajuda, a sua família, né, estão indecisos, se congregam, não congregam. Eu falei, vamos lá, vamos fazer essa visita, né? E quando eu cheguei, eu não conhecia o moço, né? Só me levaram na casa do menino. Quando eu cheguei, nós entramos dentro da casa, o moço estava super bem, estava tudo tranquilo. Aí, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Quando eu alcei minhas mãos, quando eu ergui as mãos assim e comecei a fazer a oração, aquele moço mudou a voz e virou a cabeça, assim tipo, para trás. Varão, falei, meu Deus. E ele começou a se manifestar, ele virou a cabeça dele. Quando eu estava falando, eu lembrei. Eu falei, meu Deus. Eu olhei pro obreiro e falei assim, ele falou assim, e agora? Ele falou assim, levanta as mãos. Aí ele mudou a voz, com uma voz grossa, e nós começamos a clamar. E coloquei a mão na cabeça mesmo, e comecei a repreender em nome de Jesus. Só que para mim, no ministério, né, aquele momento, naquele dia, era novo, estava começando o ministério no Paraguai, e ver uma cabeça girar, pra gente não é normal, isso não é normal.
entende aí? E eu vi que o demônio se manifestou de uma forma terrível, né? E daí começamos a repreender. Eu falei, Deus, eu não aceito. Em nome de Jesus, começamos a repreender, né? E foi uma batalha terrível, não foi tranquilo. Nós demoramos quase horas ali para aquele demônio sair. E foi um demônio muito grande, principados mesmo. E aquele menino foi liberto na hora. Começamos a ter um acompanhamento com ele. Depois, saber que ele era um menino que, quando se manifestava, andava com as pontas do dedo em cima das cadeiras das igrejas onde ele ia. E o negócio era muito sério. Imagina, com as pontas do dedo. É terrível, né? É forte. E a gente começamos esse processo de libertação com ele muito grande, né? Começamos acompanhamento com ele. E foi uma das experiências assim, muito forte. Porque quando nós entramos na casa, nós sentimos aquela opressão. Por isso que o processo de libertação, eu falo, não, eu posso orar e... Não. Você tem que ter uma cobertura. Você tem que ter um grupo de intercessão. Você tem que ter uma vida com Deus, né? Você tem que orar. E tem que ter um chamado, né? Deus tem que te chamar, né? E por isso que muitos não querem, né? Porque é uma batalha, né, pastora? É uma batalha. E tem uma coisa que é muito importante, né, William? Essas pessoas que estão sobre essa prisão espiritual, elas precisam estar decididas a querer ser liberta. Porque tem muitas pessoas que começam o processo de libertação e não se permite, depois fica louca. Já vi muitos casos assim, de pessoas que falam, não, eu quero, aí começa a buscar ajuda, só que, na verdade, acaba não concluindo, né? Lógico que vai ter tudo quanto é tipo de perseguição e tal, mas a pessoa tem que querer. Isso. Não, eu quero e eu vou até o final. Sim. Senão, aí, fica doente, sabe? Fica louco, você tá entendendo? Eu vou contar uma coisa aqui que eu acabei de lembrar de um cara que ele era de uma religião, e dentro dessa religião ele era um líder, né? E daí ele aceitou a Jesus em uma igreja, se converteu lá, se batizou e tal. Só que nessa religião que ele ia, lá ele recebia as entidades e falava supostamente o futuro das pessoas e tal. Quando ele foi para essa igreja, a igreja levantou como se fosse um troféu, que agora eles tinham um ex não sei o que na igreja dele, aquela coisa toda. E não fez um acompanhamento com esse homem, um discipulado bíblico, entende? Porque a pessoa que está nesse nível de guerra, né? Ela precisa conhecer a Bíblia, porque você conhece a palavra te liberta. É a questão de deixar a casa vazia, que é muito perigoso, né? Ao invés da igreja discipular aquele homem, não levantou um troféu. O que acontece? De repente esse homem vira um profeta dentro dessa igreja. E ele começa a profetizar. E um dia, essa pessoa veio conversar comigo, né? E eu acho engraçado que eu não sabia do contexto de história dele, né? Mas quando ele falava comigo, toda vez que ele falava comigo, parecia que ele tinha um pigarro na garganta. Ele fazia assim, sabe? Ele fazia assim. E aquilo foi me soando ruim. Uma coisa ruim, sabe? Só que ele era aquele cara assim que chegava aqui e ele falava, William, o negócio é o seguinte, tá. E foi levantado muita bandeira desse cara como profeta. E na época eu falei pro Jefferson, eu não sei, tem um negócio ruim. Ele olha assim, esse negócio dele, eu falei assim, não, sabe, um negócio assim que não queria julgar o irmão, mas também ficou aquele ponto de interrogação. Aí um dia, conversando com ele assim, nesse mesmo dia assim, ele pegou e falou bem assim para mim assim, desde quando eu saí de tal lugar que eu servia o tal lugar? Quando ele falou servia tal entidade, eu falei, meu Deus do céu, aquilo já foi me arrepiando. Aí eu pensei, servir ou serve? Né? Ele falou assim, depois que eu aceitei a Jesus, eu sempre fico muito doente. Eu não consigo sarar. E ele começou a falar comigo. Só que é como se ele quisesse abrir o coração para mim e ao mesmo tempo tivesse uma interferência ali espiritual, não deixando ele falar comigo. Aí quando ele tava assim, a conversa já tava assim, sabe, como se fosse abrindo o coração, ele parou, ele fez de novo.
William, ele fez assim, ele me olhou por baixo. Quando ele me olhou por baixo, eu falei, quem tá aí? E ele ficou olhando assim pra mim. Rapaz, a impressão que eu tinha, assim, que o olho dele tava dentro do meu olho. Sabe? Forte. Aí eu falei pra ele, quem tá aí? Ele estendeu um sorriso, né? E ele começou a falar. Você sabe que o sotaque muda, né? Quem tiver ligado sabe de que entidade eu tô falando. Na hora, o sotaque mudou. E ele falou assim, ele é meu. Ele fez um pacto comigo. Ele tem uma aliança comigo. Na hora, foi uma experiência tão forte, que na hora eu falei assim, em nome de Jesus, esse homem, ele quer ser liberto. Então pega tudo que é seu e sai da vida dele. Na hora ele fechou o olho, abriu, já era ele de novo. Eu falei assim, fulano, eu falei, você precisa conversar com o teu pastor. Tô só resumindo que o negócio foi longo. Eu falei, abre o teu coração pro teu pastor. E fala que essa entidade ainda está interferindo aqui. Tem coisas que não é o Espírito de Deus. E você sabe disso. Aí uma lágrima desce, ele falou assim, esse é o problema. Eu não consigo discernir o que é Deus, o que é ele, porque ele vem e interfere quando eu quero falar algo. Entendeu? E na época eu orientei ele procurar o pastor dele e buscar ajuda. Por que eu falo isso, William? Isso aqui é muito forte. Muito forte. Entende? Eu não tô aqui tacando pedra, não sei o quê. As pessoas precisam entender. Eu sei que eu poderia falar muito mais aberto, seria muito mais produtivo, mas não dá. Mas é isso que eu falo. Nós temos que tomar muito cuidado. Se tem uma coisa que nós temos que pedir sempre é discernimento de espírito. Ah, pastor, então quer dizer que você tem discernimento de tudo? Claro que não. Já teve situações, meu irmão, que eu fui enganado. Teve situações da minha vida. Entende? Que a gente que tem um coração meio bobo, que a gente quer amar todo mundo, às vezes isso dá uma atrapalhada em algumas coisas. Mas se tem uma coisa que nós temos que ficar ligado, é justamente com essas pessoas, volto a dizer, que é muito movida pelo profético. Sabe? Essas pessoas, eu vou falar aqui, eu não tô nem aí. Tome cuidado com essas igrejas que não é bíblica. Não tem nem estudo bíblico nessa igreja, não tem escola bíblica dominical. Lá é só manto, reteté, profecia. Você tá entendendo? Ah, mas revela não sei o quê. Tome cuidado. Tome cuidado. Você tá entendendo? Tome cuidado com essas igrejas que é movida só no manto, reteté, profecia. Tome cuidado. Conselho você, não congrega numa igreja assim. Procura uma igreja bíblica. Eu gosto muito do profético, William. Eu me movo no profético. Mas eu percebo que a igreja brasileira está adoecendo. Eu atendo, igual eu te falei, pela misericórdia de Deus, eu não tenho tempo. Eu não tenho, como eu te falei, não tem como ficar, glória a Deus porque viralizou os vídeos, mas não tem como atender essas pessoas. Porque aqui, já o escritório da igreja, eu atendo todos os dias. Entende? O que eu mais atendo na igreja, além de casamento que são destruídos e tal, são pessoas que são vítimas de falsos profetas. Pessoas que fecharam uma empresa. Eu atendi um homem que ele deixou de trabalhar. Ele parou de trabalhar na empresa onde ele trabalhava. Porque um profeta falou para ele assim, falou para ele, Deus manda te dizer que a prosperidade da tua casa não está na tua mão, está na mão da sua esposa. Olha que loucura, cara. Tira a autoridade do sacerdote da casa, que a Bíblia diz que o homem é o provedor, é ele que tem a responsabilidade de manter uma família, e fala que está na mão da mulher? Aí o que acontece? A mulher trabalhava com roupa e tal, esse cara largou o trabalho dele. Pegou o dinheiro, investiu no negócio das roupas da mulher dele. O que aconteceu? Tempo depois estava passando fome. Você viu? E tem muita gente assim, por aí.
Não deixa esse povo entrar na tua casa. Esse povo que fala assim, eu vou aí, mas me dá uma oferta. Não deixa esse povo entrar na tua casa. Verdade. Não leve esse povo na tua empresa. Não leve. Sabe por quê? Se você levar na tua empresa, daqui a pouco ele vai querer tudo que você tem. O Brasil tá cheio de gente assim, ó. Cheio de gente assim. É a história de Faraó. Com Moisés. Quando Moisés chega lá, quem governava sobre o povo? O povo trabalhava para Faraó prosperar. Nós vivemos assim no Brasil. Esses falsos profetas, ele vê o teu esforço, ele vê o teu suor, tá lá, na tua veia. E a gente tem que aprender a fechar a porta para esse povo. Fecha as portas para esse povo. Quero ver se eles vão trabalhar. Não vão, porque eles querem o seu dinheiro. Eles querem a sua prosperidade. Cara, eu fico indignado com isso, William. Como pastora, eu e o meu esposo. Sabe o que é cortar o coração? Cortar o coração. Às vezes, para uma obra... Eu não estou falando que você não tem que abençoar uma obra. A questão não é sobre isso. A questão é sobre esses falsos profetas. Sabe? Que vai sugando a vida dos outros. Ele chega na igreja, William, ele percebe que você tem uma roupa bacana, ele já faz um estudo, esse cara deve ter alguma coisa. Aí chega ele que não tem nem cachorro para dar água, aí ignora esse aqui. Aí ele quer ir na tua casa. Ele quer ir lá na tua empresa. Ele quer... Ah, rapaz do céu. É triste demais, mas acontece. E infelizmente o Brasil tá lotado disso.